Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Antes de eu começar a assistir esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e dar um joinha que ajuda muito na divulgação. E vamos lá conversar um pouco? O vídeo de hoje, ele é meio que um desabafo sobre algo que aconteceu na minha vida entre 2024 e 2025. O ano de 2024, eu resolvi trazer a família do meu marido para morar comigo. Eu entrei em contato com a minha cunhada, com a minha sogra, e fiz o convite para elas virem morar comigo. E nesse meio tempo, né, a minha sogra veio em dezembro e a minha cunhada ficou lá, porque ela tinha que acertar as contas, e aí ela viria em janeiro. E nesse meio tempo, nesse dezembro para janeiro, a minha sogra veio e já no primeiro mês não deu certo. A minha sogra, ela é uma pessoa difícil de lidar, eu também sou, tá? Eu não vou tirar meu, como é que se diz assim, a minha de lado, porque eu também sou uma pessoa difícil de lidar, mas eu consigo mudar as minhas atitudes para poder conviver com outra pessoa. E a minha sogra, ela não é assim, o que ela pensa é acabou e maldição para tudo quanto é lado. E nesse meio tempo em que a gente ficou aqui em janeiro, as nossas brigas todas até o dia de hoje foram por conta de uma criança, que é a minha sobrinha. A minha sobrinha, ela tá naquela fase da rebeldia, da bagunça, da desobediência, do querer peitar o adulto. E eu não aceito esse tipo de coisa. E às vezes a minha sobrinha, eu não vou falar coisas aqui, tá? Sobre o que ela falou e o que ela fez. Eu vou tentar meio que passar por cima. Ela fez algumas coisas que não me agradou a respeito da avó e eu corrigi ela. Eu falei, você tem que respeitar a sua vovó, você tem que ter educação na casa da titia, não se fala essas coisas e ponto. E um dia eu tava corrigindo ela e falando sobre você tem que amar a vovó é uma só, um dia a avó vai partir, a gente não chama avó, a gente chama a nona, né? Um dia a nona vai partir, não vai mais estar aqui e você vai sentir falta dela. E mesmo que a nona seja ruim, mesmo que a nona faça as coisas, um dia vai fazer falta. E a minha sobrinha sempre dizia assim pra mim, eu não gosto da nona, porque a nona me batia demais, a nona me bate demais. Então a minha sobrinha, ela alegava que a minha sogra batia nela, quando morava lá sozinha na outra casa. E aí eu, quantas vezes, até mesmo sozinha, porque pra poder conversar com ela tinha que ser sozinha, porque se a sogra estivesse junto, era complicado da gente ficar junto, da gente conversar e tentar educar a menina. E um dia, que foi a primeira briga que a gente teve, aconteceu uma coisa feia. Foi no telefone, eu tava conversando com a minha cunhada, que minha cunhada ainda não tinha vindo, e a nenê começou a chorar, que queria o telefone, e eu falei, a tia tá conversando, depois que a tia conversar, a tia deixa você falar. E daí ela começou a espernear e berrar, e gritar, e chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e queria o telefone, e aí eu falei, a tia vai dar o telefone, e ela não quis e saiu gritando, berrando, coisa de criança, né, gente, a fase da criança, da rebeldia, do esperneado, chorado, gritar. E aí ela começou, porque você não deixa a menina falar com a mãe dela. Ela mentiu pra minha cunhada que eu escondia a comida dela, que eu não botava comida na mesa. Gente, pelo amor de Deus, quem me conhece e sabe que na minha casa sempre teve fartura de comida. E ela disse que eu escondia comida, que eu deixava passar fome. Inclusive, nesse dia, meu sogro estava junto na chamada de vídeo com a minha cunhada. Eu falei assim pra ele, meu sogro, o senhor morou comigo, quando que foi que eu deixei faltar comida na mesa? Quando que eu escondi comida do senhor? Ela disse que eu escondi a comida dela e da menina, vê se pode uma coisa dessa. E aí foi passando o tempo, e a minha cunhada veio, e até que por uns dias ali, um mês, a gente se aquietou um pouco, e aí... As minhas gatas estão brigando, gente, e ignorem, tá? E aí a menina fez outras rebeldias, e eu não aprovo criança mal educada, eu não aprovo criança que não respeita pai e mãe. Criança que não respeita pai e mãe, pra mim, tem que apanhar. Se o teu filho é aquele filho mal educado, que te desacata, que fala as coisas pra você, né? Ainda mais uma criança de 7 anos, né, gente? Então, assim, precisa... Eu fui criada na base da vara, do puxão de orelha. Minha mãe torcia minhas orelhas, que sangrava. E hoje eu me tornei um ser humano ruim? Não, hoje eu me tornei um ser humano bom. Mas a minha mãe me surrava quando eu fazia bagunça. Minha mãe não me surrava por qualquer motivo, não. Minha mãe me educava. E quando eu era uma filha boa e obediente, minha mãe me tratava bem. E aí começou as brigas, as guerras. E eu digo que é o diabo, né? O diabo começou a se levantar
quando a gente ia na igreja, quando a gente ia trocar a menina, ela se metia, ela intervia. Minha sogra é aquele tipo de pessoa que ela não fica de boca fechada, ela se mete em tudo, desde um arroz que tu vai fazer, um feijão que tu vai cozinhar, tudo ela reclama. Gente, vocês acreditam que eu sempre faço as coisas assim, do meu jeito, e sempre deu certo, nunca errei assim, tem coisas assim no dia a dia que eu faço que não dá erro, não tem erro. Cara, tem coisas que eu faço há mais de 10 anos naquele ritmo e nunca deu certo, nunca deu errado. E um dia eu tava na cozinha, eu não me lembro o que era que eu tava fazendo, e ela disse assim pra mim, acho que foi o bolo. Eu fiz o bolo e ela disse assim pra mim, esse bolo não vai dar certo assim, vai abatumar. Eu falei, mas eu sempre fiz o bolo assim. E o meu bolo, gente, fica aquele bolão de nega maluca grande, bonito, gostoso. E naquele dia meu bolo abatumou. Daí ela parou atrás de mim, deu aquela risada marota e disse, eu te falei que ia abatumar, não quis me ouvir? Não aceita a opinião dos outros? Gente, eu sempre fiz daquele jeito, meu bolo sempre deu certo. E aí, um outro dia, a gente brigou e ela falou assim que ela tava cansada de fazer serviço, de limpar a casa, de lavar a roupa dos outros, que ela só veio pra cá pra lavar roupa, pra lavar louça, não sei o quê. E aí eu falei pra ela, eu nunca pedi pra senhora entrar dentro do meu quarto, pegar minha roupa e lavar. A senhora entra lá demitida, a partir de hoje você tá proibida de entrar dentro do meu quarto e pegar minha roupa pra lavar. Porque ela entrava dentro do meu quarto, pegava minha roupa, ia lá e lavava. Pegava a roupa do meu marido e lavava. Aí o que ela fez? Ela falou mal da minha mãe. Ela disse que a minha mãe falou mal de mim. Ela botou um monte de gente no meio do rolo. E só que aí eu quero explicar uma coisa pra vocês assim, ó. Você pode, Fran, por que você tá contando esse relato pra mim, pra nós? Eu tô contando porque eu me sinto bem colocando pra fora e eu também preciso ouvir de vocês, né, conselhos, relatos sobre algo parecido, se vocês passaram por uma história parecida que a minha. No momento, não tô falando com a minha sogra, elas não estão mais morando comigo, elas voltaram a morar em Santa Catarina, tá? E eu sei que ela vai falar mal de mim pra todo mundo, então, né, eu não tô nem aí, Deus conhece meu coração, né, Deus sabe tudo que eu fiz foi na boa das intenções. Se vocês soubessem a história a fundo do que aconteceu e o porquê das brigas e o porquê de eu tentar corrigir a menina, eu não posso falar aqui, tá, gente? Então, assim, as palavras e as coisas que a menina disse foram coisas feias e não tem como eu expor isso aqui, né? Mas, gente, coloque assim, ó, o pior do pior. Por isso que eu tive essas atitudes, tá? E eu tentei ajudar. Eu juro por Deus que a minha intenção foi ajudar, né? Mas ela não aceita ajuda, ela ofende minha cunhada, ela é uma mulher narcisista. Minha sogra é narcisista, vai ser o título desse vídeo. Porque ela falou tanta coisa pra mim, ela entrou aqui dentro desse quarto que eu tô gravando pra vocês agora, e um dia ela tava fazendo não sei o que aqui, nós tinha brigado, e ela falou bem assim, ainda bem que eu vou embora desse inferno. E daí eu parei na porta do quarto e eu falei assim pra ela, que seja a primeira e última vez que a senhora chame a minha casa de inferno. A minha casa não é um inferno. Inferno é a vida que você leva. A vida que você levava lá em Santa Catarina. Então, tipo assim, ela começou a amaldiçoar a minha casa, ela começou a amaldiçoar a minha vida, ela sentava na mesa pra comer com a gente. Sabe quando você tem Deus no coração e você olha pra uma pessoa e você vê aquela pessoa te olhando com um olhar de ódio, te amaldiçoando. E eu sou uma pessoa depressiva, eu tenho ansiedade, aquilo é perigoso pegar em mim. Porque eu sou fraca na fé, eu não sou perfeita. E o ano passado, eu passei por umas situações depressivas. E eu orei. E eu me coloquei na presença de Deus. Eu disse assim, Senhor, o Senhor sabe que eu sou fraquinha. Que eu ainda não sou perfeita. Eu não sou aquela pessoa 100% perfeita. Eu disse, Senhor, o Senhor vê aonde eu não vejo. Tira da minha vida pessoas que não me querem bem. E eu fui específica com Deus. Que eu não me importava se fosse família, se fosse amigos próximos. Eu não me importava. Eu disse assim pra Jesus, Jesus, eu tô cansada de falsidade. Eu tô cansada de pessoas que se assentam à mesa comigo e desejam o meu mal.
Eu tô cansada de ajudar pessoas e por trás as pessoas falarem de mim, porque eu sou assim, eu me envolvo, eu sou intrometida, eu gosto de ajudar. E eu não consigo mudar. E eu dizia assim para Jesus, tire da minha roda pessoas que fazem mal, pessoas que praticam o mal, pessoas que não me querem bem, pessoas que querem me ver longe. Então, que elas fiquem longe, que não eu vá para longe, que elas vão. Porque eu não sei, eu não vejo. E a primeira pessoa que Deus tirou foi a minha sogra. E teve um motivo. Teve. Porque eu disse para ela assim, porque se a senhora gostasse de mim, como a senhora disse que gostava, que a senhora se decepcionou comigo, na primeira briga que a gente teve, que foi ela que começou a brigar, ela não teria soltado para fora explosão. Tudo que ela sentia no coração. E eu tive que revidar. Eu sou uma pessoa que eu guardo muito coisas aqui na minha cabeça, do que eu vivo, do que a pessoa me faz. Para que o dia que eu explodir, que eu tenha a minha razão, eu explodir na razão. Com razão. E a gente acabou que a minha sogra foi embora, minha cunhada foi embora, já vai fazer 2 semanas que elas foram. Não, 1 semana, elas foram a semana passada. E elas foram quarta-feira, terça-feira, quinta-feira passada elas foram. E eu estranhei um pouco, né? Nos primeiros dias assim, a gente sente falta, mas depois a gente se acostuma, porque eu era acostumada a ficar sozinha, né? Eu moro sozinha. Então, assim, é só eu e meu marido. Meu marido passa mais tempo trabalhando do que em casa. Então, assim, eu sou acostumada a ficar sozinha. Então, com criança, com outras pessoas andando dentro da casa, aumenta as despesas, aumenta a bagunça, aumenta a sujeira, muita gente conversando ao mesmo tempo. Eu sou acostumada a ficar quietinha, mas eu abri as portas da minha casa para ajudar minha cunhada, porque minha intenção não é ajudar minha sogra, minha intenção é ajudar minha cunhada, né? A minha sogra, porque ela depende da minha cunhada, porque ela é uma encostada, que ela não trabalha, e aí a minha cunhada que sustenta ela. E aí eu fico pensando assim, o dia que a minha cunhada cair em si e abandonar o barco e resolver que ela não quer mais cuidar, quem que vai cuidar? Quem que vai fazer? Para uma pessoa que é mal agradecida, para uma pessoa que entra dentro da casa do próprio filho e amaldiçoa o lar, esse inferno. Ela disse para mim que não falou inferno, mas eu escutei. Falava sozinha, praguejava em si. Sabe quando uma pessoa, minha sogra tem um problema, ela fala sozinha, eu já peguei ela várias vezes falando sozinha. E numa dessas falas eu peguei ela amaldiçoando. E se você assistiu até aqui e passou por algo parecido, me conta aqui nos comentários como que você fez pra agir. Eu vou contar pra vocês hoje como que tá essa situação, intriga, inimizade, tá? Eu falei pra Jesus, eu perdoo, mas eu não quero mais contato com ela por enquanto, não quero mais, eu não quero, porque eu sei que eu não sou bem-vinda pra ela, eu sei que ela não me perdoou, eu sei que ela não me quer bem, então eu não tenho como procurá-la, entende? Mesmo que ela diga assim pra mim, ai, mas pode vir na minha casa. Eu sei que não tá falando de coração. Então, assim, a gente não pode forçar as pessoas a quererem estar perto da gente. A gente não pode fazer isso. E eu também tô magoadíssima, tô super triste, porque as portas da minha casa foi aberta com todo amor e carinho. Não foi pra amaldiçoar ninguém, não foi pra trazer desgraça pra vida de ninguém, não foi pra querer o mal de ninguém, porque ela disse que eu quero o mal dela, de tão mal que eu quero que eu trouxe ela pra morar comigo. Como que uma pessoa pode achar que outra pessoa quer o mal dela, trazendo ela pra viver dentro da casa, pra comer nas panelas da pessoa? Cozinhava pra ela todos os dias, porque desde que ela veio morar aqui, ela nunca botou a mão nas panelas pra cozinhar. Nunca comia a comida dela. E aí a pessoa tem uma casa limpinha, porque eu limpava a casa, eu que limpava a casa, eu sempre limpei a casa, foi sempre a minha função limpar a casa, passar pano, lavar banheiro. Elas ficaram 3 meses aqui, nesses 3 meses eu limpei e eu cozinhei sozinha. Eu não reclamei, eu faço com amor e eu tava tendo prazer em ter elas aqui. Porque eu sou sozinha aqui, eu sinto falta de ter a companhia de alguém. Então por isso que eu nunca me mexei por isso. Nunca joguei na cara de ninguém, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Podia ter jogado na cara dela quando eu briguei, eu nunca joguei porque eu fiz com amor. E, gente, às vezes a gente quer ajudar as pessoas e a gente passa por ruim da história. Às vezes a gente quer fazer o bem, a gente sente de Deus, de fazer as coisas. Existe um propósito nessa história e um dia eu vou contar pra vocês.
Um dia eu vou dizer assim, lembra que eu gravei um vídeo falando que eu tinha convidado a família do meu esposo para vir morar comigo, porque eu senti no meu coração, porque eu sabia que algo de errado estava acontecendo com a criança, eu senti que tinha algo ruim, eu tive um sonho ruim com a criança, e Deus estava tocando muito no meu coração sobre a vida dessa criança, Deus falou muito comigo sobre a minha sobrinha, e eu trouxe ela pra cá e eu vi coisas que eu não gostaria de ver, eu ouvi coisas que eu não gostaria de ouvir, tanto da boca da avó como da boca da própria criança. Então, assim, isso não é problema meu, isso é problema delas, eu não posso expor aqui. E eu espero que Deus tenha misericórdia, que Deus mude essa história, que Deus tire essa mágoa que essa criança tem desse adulto, que Deus transforme o coração dela, que Deus tire toda a revolta que ela tem no coração, porque ela é muito criancinha ainda para ter revolta, 7 anos, né? Ela é muito novinha ainda para ter isso no coração. E que Deus tenha misericórdia. Elas sempre vão estar nas minhas orações, mas eu cortei relações, não quero mais contato, não quero mais saber. Eu sei que tudo que eu fazer, tudo que eu postar, aonde eu colocar, vai ser falação lá, né? Então, assim, eu não quero mais que vejam, eu não quero mais que saibam de mim, eu não quero mais que vejam o que eu tô fazendo, o que eu tô vivendo, eu não quero mais saber, né? Esse ano, Deus me fez eu perceber uma coisa tão linda, mas tão linda, que foi, como que eu posso explicar pra vocês, assim, a exclusão de pessoas nas minhas redes sociais. Eu crio conteúdo nas minhas redes sociais, que eu crio conteúdo, eu tenho meus seguidores. Vocês são meus seguidores, vocês não são amigos, vocês são meus seguidores. Claro que eu tenho amigos aqui de caçador que me seguem aqui, que são inscritos aqui no meu canal. Mas eu tenho os meus seguidores, que são pessoas que eu não conheço pessoalmente, não me conhecem pessoalmente, mas me seguem porque gostam do meu conteúdo. Mas também tem pessoas que eu não quero aqui e que eu bloqueio, eu não deixo assistir os meus conteúdos. E vocês sabiam que eu tinha 3.600 amigos no Facebook e essa semana eu fechei a semana com 357 amigos? Eu excluí 3 mil e poucos amigos, gente. Eu excluí, amigos não, colegas, pessoas que foram me mandando solicitação de amizade, pessoas que não fazem mais parte do meu hall de amigos, pessoas que já se foram, amigos que nem são mais meus amigos, sabe, amigos de trabalho, que eram colegas de trabalho, que hoje em dia nem tem mais contato, sabe, pessoas que não te curtem, não comentam a tua foto, não te deixam... Sabe aquele tipo de pessoa que entra no teu Facebook, vê você colocando uma postagem triste, uma postagem depressiva, não te manda uma mensagem pra saber como que tu tá, pra te perguntar, oi amigo, tudo bem? O que tá acontecendo? Tá precisando de ajuda? Se precisar de ajuda, eu tô aqui. Eu tenho uma amiga aqui de Pitanga que ela faz isso. Qualquer coisa que tu postar no status do WhatsApp, ela manda mensagem, tá tudo bem aí, amiga? Gente, é maravilhoso isso, eu sabia que a pessoa se importa contigo, sabe? Então, assim... Cortei relações, tá? Não sou perfeita, eu errei. Falei coisas que eu não deveria, falei. Mas se eu brigasse, eu acho que eu falaria tudo de novo, gente, porque eu não me arrependo, porque pessoas como a minha sogra têm que ouvir certas coisas. Porque até quando eu pensava na minha cabeça assim, até quando ela vai oprimir minha cunhada? Até quando ela vai oprimir o meu marido? O meu marido não oprime mais, porque agora ele é meu, né? Agora eu cuido dele, eu trato ele muito bem, porque ela diz pra mim que eu trato meu marido muito mal. De tão mal que eu trato meu marido, que vai fazer 12 anos que nós estamos juntos, né? Pra você ter uma noção. De tão mal que meu marido é tratado, que esse ano vai fazer 13 anos que nós estamos juntos. Então, assim, né? Essa que é a maravilha. E quando ela foi embora, ela pediu pra mim assim, ela não me deu tchau, ela não me desejou boa sorte, ela só disse assim pra mim, mande o Wagner ir me visitar e não proíba ele de ir me visitar, porque ele é meu filho. Porque ele vai ser bem-vindo na minha casa. Tipo, eu não vou ser, mas ele vai ser sempre bem-vindo na minha casa. E aí eu falei pra ela assim, e por que ele não iria te visitar? A não ser que você tenha feito alguma coisa que entristecesse ele. Daí talvez ele não vá te visitar mesmo. E aí qual que é a opinião de vocês? Meu marido deve ou não deve visitar ela? Eu penso assim, aonde não cabe a tua esposa, não cabe você. Você não concorda comigo? Aonde não cabe o teu marido, não cabe você. Se a tua mãe, por exemplo, brigou com o teu esposo, não quer mais ver o teu esposo lá na casa dela, o que você vai falar pra tua mãe? Olha, mãe, sinto muito, ele é meu marido. Se não cabe o meu marido aqui, não cabe eu também, não cabe os meus filhos. Porque ele é minha família agora. Quando a gente casa, a gente se torna uma só pessoa. Qual que é a tua opinião? Você acha que ele deve continuar indo, mesmo sabendo que eu fui rejeitada?
Ou ele deve conversar e dizer, ó, fulana, mãe, é assim, assim, assado, ela é minha esposa. Deixe aí nos comentários qual que é a sua opinião. E se você passou por algo parecido que eu passei, essa história me comove muito, mexe muito comigo. Todas as vezes que eu lembro dessa história, eu choro muito, eu sou muito emotiva. Claro, eu tô muito triste com tudo isso, porque a minha intenção não foi destruir a vida de ninguém, a minha intenção com isso tudo não foi fazer dar errado, muito pelo contrário, eu queria muito que ela tivesse ficado, eu queria muito que a minha cunhada tivesse arrumado um emprego aqui, que ela tivesse refeito a vida dela aqui, que ela tivesse alugado uma casinha, trazido as coisinhas delas e vivido a vida delas. Só que existe uma coisa dentro dessa família que é a criança que não pode ficar com os olhos fechados. E o que eu falei sobre a criança? Porque eu sou tia, eu sou dinda da criança também, né? O que eu falei sobre a educação da criança? Que a minha parte como tia, como madrinha, eu fiz, e que a partir do momento que elas virassem as costas e voltassem para Santa Catarina, com tudo que estava acontecendo com a criança, eu lavei as minhas mãos. Eu lavei as minhas mãos, porque se um dia essa menina fazer alguma coisa, ou acontecer alguma coisa, eu quero ser a última pessoa da lista da ligação. A última. Porque eu não vou ajudar, gente. Eu não vou ajudar, infelizmente, eu não vou ajudar. Sabe por quê? Porque eu vou usar aquela frase daquelas pessoas rudes que dizem, eu avisei. Né? Eu avisei. Então, assim, me deixe uma palavra aqui nos comentários. Deus abençoe a vida de vocês. Talvez com esse relato você pense 2 vezes antes de ajudar alguém. Porque no final você vai passar por ruim. No final você vai ser a pessoa errada, tá bom? Um beijo, Deus abençoe a tua vida. Tchau.